Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma reunião de Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Queria explicar principalmente para a nova diretora de habitação, a Nádia, a composição, porque os demais já estão carecas de saber. A composição da Comissão de Obras, eu sou o presidente, o vereador Marcelo Kraus, temos aqui o vereador Sargento Pereira, que é membro, e o vereador José Maria Bom, que é relator. Tá? As comissões são sempre compostas por 3 pessoas. Antes de dar início a essa reunião, eu gostaria de pedir para a Débora ler 2 atas de reuniões anteriores, que são atas pequenas, e aí, logo que a gente aprovar as atas, aí a gente entra e bate um papo. Obrigado. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, ata da 18ª reunião ordinária. Aos 7 dias do mês de agosto de 2017, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva e Marcos Pereira de Paula. Os vereadores Antônio Raimundo Santos, José Francisco Marques Ribeiro e Renato Nascimento de Moraes acompanharam a reunião. A técnica legislativa Débora Lemes e o diretor jurídico Caio Diego assessoraram a reunião. Havendo um número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 17ª reunião, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente coloca em discussão o parecer do relator ao projeto de lei 4.176, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Cine Colombo o imóvel localizado na Avenida Dr. Gerson Dias, bairro Estiva, nessa cidade, de autoria do prefeito. O presidente também realiza a leitura de parecer em separado de sua autoria contrária à tramitação do projeto de lei 4.176. Em votação, o parecer do relator favorável à tramitação do projeto de lei 4.176 foi aprovado pelo vereador Marcos Pereira de Paula, membro da comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, encontra-se arquivado nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Esta primeira, aprovada. Sargento Pereira, aprovada. Segunda. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 19ª reunião ordinária. Aos 9 dias do mês de agosto de 2017, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva e Marcos Pereira de Paula. O vereador José Francisco Marques Ribeiro acompanhou a reunião. Estiveram presentes os seguintes convidados: Maria Gorete Ferreira Oliveira, secretária municipal de saúde, Eduardo Rodrigo Simões, do Corpo de Bombeiros Militar, Anderson Souza Esteves, do Corpo de Bombeiro Militar. Técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Conforme requerido pelo requerimento 353 de 2017, de autoria do vereador José Francisco Marques, os convidados trouxeram informações sobre o atendimento feito através dos telefones 192 e 193. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião. Foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros das comissões. Sargento Pereira. Senhor presidente, boa tarde. Eu não sei se seria interessante a gente, na segunda ata, porque nós iniciamos o assunto, falamos que também precisaríamos da presença do pessoal do SAMU, né? E ali encerra, de forma que não cita isso, não sei se era interessante ser colocada essa questão, justamente porque nós propomos uma nova, né? Poderia constar, Débora, que nós iremos fazer uma segunda reunião por conta da não presença do representante do SAMU de Varginha. A gente vai fazer uma nova reunião e aí convocar novamente todos. Foi produtiva, mas é bom ter essa segunda reunião com a presença dele. E damos por aprovada. Bom, agradeço a presença de todos vocês, o David, que é representante da empresa DMS, o proprietário da empresa, a nova diretora de habitação, que é a Nádia, prazer em conhecê-la, o secretário Juliano e o Onofre, que é da Copasa. Só para você entender um pouco, Nádia, porque
desta reunião, o porquê desta reunião, e para entender um pouco o que se está passando. Eu não sei, pode ser que o secretário Juliano já tenha te colocado esse assunto, mas a gente aqui na Câmara vem recebendo algumas reclamações de ambos os residenciais por conta da não individualização da água. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa. Eu vi que em 2015 saiu no próprio site da Prefeitura um compromisso dizendo que o caso estaria resolvido, porque em 2015 foi reunido todo mundo, foi contratada uma empresa, então definitivamente ia ser feito a individualização da água dos 2 residenciais. A empresa foi contratada e até hoje a gente vê que a água não foi individualizada, né? Então, a gente não está querendo achar nenhum culpado, não. A gente está querendo achar uma solução, né? E está difícil de achar essa solução, porque, olha, já faz quantas reuniões que a gente já fez sobre esse assunto, Sargento Pereira? Já tem, acho que uns 2, 3 meses que a gente está falando desse assunto. E a coisa está emperrada. Então, quem sabe agora você, como nova diretora de habitação, consegue dar um empurrão em tudo isso. A gente já fez diversas reuniões, como eu disse, e quase, eu acho que na totalidade das reuniões, nós saímos daqui com algumas definições traçadas. Então, o caminho que a gente achou seria fazer um teste de individualização dessa água nos 2 residenciais. Primeiro nós fizemos no Vitória, salvo engano, Vitória ou Esperança? Aqui? Os das Nações, é o Vitória. Confundo às vezes com os nomes. Primeiro nós fomos lá no Vitória, para em seguida ir lá no Esperança. Só que até hoje o Vitória não foi concluído. Por quê? Por falta de peça. A gente conseguiu levar a água até o 4º andar. A gente precisa de algumas peças a mais para levar até o 5º andar. A gente acredita que vai ser satisfatório o teste, mas para ter segurança, a gente precisa efetivamente terminar esse teste, concluir esse teste, ver se realmente funciona ou não, porque aí, depois de feito esse teste no Vitória, e em seguida fazer este teste no Esperança, e concluir que aquela engenharia, aquele projeto que foi feito vai dar certo em todos os blocos, a gente, aí seria um segundo passo, a gente já pediu para a Copasa, então, colocar esse projeto no papel, entregar para a Prefeitura esse projeto, e aí, em cima desse projeto, orçar, se é necessário, fazer um aditamento no contrato, fazer uma nova licitação, enfim, aí é uma questão da Prefeitura para efetivamente cumprir o que a Prefeitura colocou lá no site da Prefeitura em 2015. Não, está tudo ok, está tudo resolvido, nós já vamos fazer uma licitação, nós já vamos fazer a individualização da água dos residenciais. Então, a gente nada mais quer do que, já que a gente percebeu que a coisa ficou aí travada desde 2015, a coisa não foi concluída, e agora, com essas reuniões, a coisa também parece que não está andando, a gente quer que realmente a coisa ande, que esses 2 testes acabem, sejam finalizados, concluídos. Se o teste realmente concluído, não, deu certo, a água está chegando lá no 5º andar. Por quê? Porque eles escolheram o bloco mais alto. Então, escolhendo o bloco mais alto, fazendo o teste, chegando até o 5º andar, a água com fluxo interessante, com pressão, aquela coisa toda, bom, resolveu ali, então está resolvido para o condomínio todo, né? Não
precisa fazer o teste em todos. Mas aí seria necessário esse teste no Esperança, o teste no Vitória, e aí, dando certo, a responsabilidade de fazer o projetinho fica com a Copasa entrega esse projeto para vocês, e aí vocês tomam essa atitude de fato, individualizar a água dos 2 condomínios. Para por aí o problema? Não para. Aí tem a questão, aí já entra um outro assunto, que é a questão da dívida, né? Mas a gente precisa fazer essa individualização até para a gente chegar à conclusão que dá para fazer e a gente ir para Belo Horizonte para brigar com a Caixa Econômica Federal, com a Copasa, né? Enfim, a dívida é monstruosa, mas a gente sabe que muitas vezes existe alguma negociação, né? A dívida hoje está em 600, 700 mil, não sei, mas será que não dá para reduzir para um valor de, sei lá, 200, 300 mil? É uma questão de negociação, né? É uma questão de chegar e falar, olha, se ficar nesse valor, vocês nunca vão receber. Então, às vezes, é melhor. A gente vê exemplo no banco, né? Às vezes você está devendo no banco, a dívida vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí você chega lá no gerente e fala, eu quero pagar, mas eu preciso que você tire aí os juros, isso, daquilo. Às vezes a dívida está lá em 100 mil, quando vê você tem que pagar 20, o banco aceita feliz, né? Do Vitória e no Esperança deve ter também, não sei. Não, mas enfim, tá caminhando. Está caminhando bem, né? Mas enfim, temos que depois fazer tudo isso. Então, antes da gente sair do recesso, a gente teve uma ida lá para fazer esse teste no residencial. E aí, quando vê, a coisa não andou, a gente entrou aqui também de recesso, aí eu falei, não, assim que a gente voltar de recesso... Aí soube que o diretor de habitação tinha sido exonerado, eu falei, meu Deus do céu, né? Então, vamos esperar tudo isso um pouquinho, baixar um pouco a poeira, a gente faz uma nova reunião assim que a gente voltar de recesso e retoma esse assunto. Agora, eu preciso que vocês 4 entrem em entendimento, porque senão não vai dar, senão a coisa não flui, gente. Eu não sei onde que está empacando a coisa, mas está. Antes de iniciar minha fala aqui, Marcelo, eu quero ver com o David. David, na última reunião que nós tivemos aqui, você não estava presente. A gente andou trocando umas mensagens. Você se sentiu um pouco ofendido com alguma coisa que eu falei que te magoou. Quero te pedir perdão se eu falei algo aqui que te ofendeu, porque não tive intenção nenhuma. Tá? O início da minha fala é essa. É porque nós estamos aqui para um bem comum de todos, né? E se você se sentiu ofendido, se eu coloquei alguma coisa aqui equivocada, te peço perdão aqui. Ok? Para a gente fazer um apanhado geral, Marcelo, a história, aquele dia a gente teve lá, o David estava junto com a gente lá, né? Fizemos a instalação do padrão, ele fez as conexões lá, ficou faltando só o primeiro e o último apartamento lá para fazer a conexão para concluir o teste. A estrutura que ele montou lá é a mesma no Novo Horizonte, não é isso, David? Assim, está correto o jeito que ele colocou lá. Se a gente fazer essas conexões lá, colocar lá, eu creio que vai funcionar. A gente precisa botar tudo para funcionar e fazer uma ligação direta de todos os apartamentos para ver se vai despressurizar, para a água não chegar no 5º andar, mas eu creio que vai chegar. Eu gostaria que os testes nos 2 residenciais fossem feitos de forma completa, Onofre, para depois, futuramente, não ter algum problema e aí eles falarem, mas o teste lá não foi total, tinha alguma coisinha que não foi feita. Então, é preferível a gente terminar o teste nos 2 residenciais de forma correta, levando água para os 5 apartamentos, o térreo e os outros apartamentos em cima,
São só 2 blocos que a gente está falando, né? E não é nos 2 blocos totais, né? É só uma prumada ali, né? Porque quando a gente faz o teste, a gente está fazendo de um lado só. Então, assim, são 2 testes apenas. E aí fazer os 2 testes de forma completa, fazer o projeto e pronto. Na realidade, ele já está pronto, né? Se der certo a estrutura que o David montou lá, que eu creio que vai dar, cara, é só fazer essas conexões que estão faltando lá, a gente faz o teste ali no Nações, e depois a gente monta o teste lá no Novo Horizonte, se funcionar, é só passar o projeto para frente. Então, mas aí estão faltando algumas peças para fazer. E aí, quem vai fornecer essas peças? Bom, boa tarde, né? Prazer conhecer vocês. A partir do momento que eu comecei já ali no departamento de habitação, primeiramente eu chamei o David para a gente ter uma conversa para tentar entender onde parou toda a parte dele ali na obra. Não chegamos num acordo, né? Então eu parti para a visita nos residenciais e fui entender sozinha o que estava acontecendo. Primeiramente, eu fui no residencial Vitória, encontrei com o Wagner lá, e dei uma olhadinha tanto na estrutura que ficou pelo David, quanto na estrutura do teste. Tá? Depois, eu tive uma visita no Esperança, que a Isabel me recebeu lá, e consegui ver o que estava acontecendo no Esperança. A partir disso, eu fiz um relatório e passei para o Juliano para ele também entender o que estava acontecendo. Tá? A partir desse relatório, tem ali, tá? Se vocês depois quiserem ver, para a Copasa fazer o teste, precisa de uma instalação, tanto na parte externa, quanto na parte interna. Né? Então, para a Copasa chegar e fazer o teste, o certo seria apenas o T, que aí é onde entraria a água para ir para o hidrômetro. Então, essa instalação deveria estar pronta desde 2015, quando foi entregue a obra para a prefeitura. Isso foi o que eu entendi ali, vendo. Deixa eu só fazer parâmetro seu. É o seguinte, não tinha como ele deixar ligado lá, porque senão ele ia deixar os apartamentos sem água. Não digo de ligar o T. Eu digo de deixar a tubulação, que no relatório você vai ver, já poderia deixar ela pronta, não com a água passando, não. Não digo isso, não. Posso mostrar para você? Eu acredito, ele deixou assim, certo? Aqui. Isso aí foi colocado. Tá. Só que eu acho que essa outra parte vermelha aqui, ó, que é os canos para você chegar com o hidrômetro, poderia estar pronto. Deixa eu só para você entender a logística da situação. Na realidade, isso aí ele só poderia ter colocado depois que a gente colocasse o padrão lá. Né? Porque não tinha como ele deixar... Então, ele vai ter que fazer isso em todos os Todos, na hora que a gente colocar os padrões lá, e vai fazer toda essa ligação lá. Nessa situação aí, depois ele depende quando for ligar o... Mas ele não poderia já deixar ali prontinho? Até porque ele não tinha noção como funciona o padrão nosso. E cada local lá, a gente vai ter que estudar na hora como vai ser interligado Tá, isso então, aí, entendeu? Foi o que eu entendi, tá? Que eu acho que poderia, porque ele falou que a parte dele estava pronta, né? Então, e que eu entendi que não, que a parte da empresa, da MS, não estava pronta, né? Nessa situação, especificamente em pé dos padrões, ele depende de nós. Quando for ligar os padrões, ele ir lá e fazer a conexão. Dentro da residência também. Lá dentro, a questão do T que você está falando é o seguinte, ele poderia até ter colocado um T lá e deixar ele capeado. Mas também ele poderia correr o risco desse T uma hora lá em cima romper e dar um problema lá. Né? Então, eu fui conhecer foi o que eu entendi, tá? Então, vocês me desculpem, para mim, eu acho que já podia ter deixado. Como ele falou que já tinha terminado o serviço, eu vi que não,
né, ele não tinha concluído totalmente o serviço dele. E aí eu passei para o Juliano para ver qual a providência que a prefeitura iria tomar. Senhor vereador. Vereador presidente, Marcelo, Sargento Pereira. Bom, após aquela reunião que eu participei aqui na Câmara, o Almir tomou frente do serviço. Então, todas as atividades que foram desenvolvidas, o Almir me reportava do jeito que estava sendo realizadas. Até então, pelos relatos que ele me colocou, estava caminhando tudo adequadamente. Então, eu sempre cobrava dele a situação e ele falava que estava sendo realizado a instalação por parte da empresa, estava aguardando somente esses testes aí para concluir os trabalhos. Em nenhum momento, enquanto ele estava como diretor, ele falou de alguma dificuldade. Até então, estava tudo correndo normalmente. Posteriormente à exoneração dele, que eu tive o dissabor de ter essas notícias, que parece que, inclusive, está faltando algumas peças de encanamento lá, parece que ele deixou nos residenciais e parece que não se encontram lá mais. Não sei quem foi que retirou, não sei como foi colocado lá, quem que estava na guarda. E o Almir também não passou essa informação. Eu entrei em contato até com o Wagner, que é o síndico do Residencial Vitória, para saber dessas situações. Pelo que ele me informou, existe algumas conexões lá com ele. Existe um depósito lá que existe algumas conexões. Então, eu pedi para a Nádia dar uma olhada para verificar como está ocorrendo. Ela tentou entrar em contato com o David, inclusive o David esteve lá no setor de habitação. Só que parece que o trato com ele não foi o mais adequado. Ela me passou um relatório, que ela tentou conversar com ele, mas parece que ele teve diálogo com ele. Então, eu vim aqui nessa reunião para a gente se inteirar realmente do que está acontecendo. Depois eu vou entrar em contato com o Wagner para saber dessas conexões, o que seria isso, para entregar para o David e verificar se ele pode concluir o serviço. Porque a licitação foi feita, existe o objeto, que seria a individualização da água, e, portanto, ele tem o dever de concluir o trabalho. Caso não seja realizado esse trabalho, logicamente a Prefeitura vai estar tomando as providências necessárias, notificações ou até a colocação de alguma multa ou alguma penalidade por conta de descumprimento contratual. Não quero chegar a esse extremo. Quero resolver administrativamente, é o que a gente está tentando aqui, porque quanto mais demorar, pior para a população ali residente. Então, é por isso que eu vou conversar com... Eu pensei até que o Wagner estaria aqui presente, porque é interesse dele também é essa situação, mas como ele não está aqui presente, eu vou entrar em contato com ele para saber dessas conexões e verificar se são só essas que estão faltando. Sinceramente, eu não sei. Parece que houve furto de algumas coisas lá, eu não sei. Quando eu estive no Vitória, o Wagner me mostrou, né, as peças. Perguntei para ele, porque o David já tinha me passado que estavam com o Wagner. E o Wagner falou que o David chegou a ir lá, tentar retirar essas peças, mas que ele não retirou, não deixou, né, que só com a autorização do Almir. Eu falei com o David, mandei uma mensagem para ele para marcar, da gente ir lá, fazer uma contagem do que estava lá, se realmente tudo que estava lá foi o que ele deixou, porque ele disse não ter nenhum documento do que ele deixou com o Wagner, e não obtive resposta dele. Então, estou aguardando, assim que ele, né, tiver a possibilidade da gente ir lá, fazer uma recontagem do material que está lá, para eu autorizar, então, ele a retirar, porque o Wagner falou que só com autorização da prefeitura que ele deixa retirar de lá. Deixa eu só registrar a presença aqui do vereador Santi. Vereador, a Nádia é a nova diretora de habitação, a que está assumindo o lugar do Almir. Tá? David, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é David, sou da DMS Construção. Vocês aí já me conhecem. Em relação a realização dos testes, foi por motivo que o Almir saiu, a conexão ficaram de providenciar porque tinha mudado
o estilo, o jeito, a forma de fazer no 5º andar, entramos em acordo eu com a Copasa, o funcionário que estava me ajudando lá, e resolvemos a fazer de um jeito diferente. Por isso que não foi ligado no 5º andar. E acabou que aconteceu do Almir ter saído, e aí tiveram que esperar entrar um novo substituto. Então foi aonde que não foi feito. E demorou tudo isso. Demorou todo esse tempo, não deu para ser feito. Em momento algum, esses, acho que 2 anos, eu não deixei de faltar com o meu compromisso. Sempre estou atendendo a prefeitura, sempre estou atendendo os moradores que moram lá, que me ligam, e às vezes eu vou até lá, até num domingo. Nunca deixei de fazer o meu trabalho. Trabalhei junto com a Copasa, fiz o que tinha que ser feito, está aí, todo mundo viu. Terminei o meu trabalho, ficou de ligar as conexões lá em cima lá. As conexões eu comprei para os 2 residenciais, comprei para os 2. Como não tinha aonde pôr lá, não tinha porteiro no Novo Horizonte, eu optei por colocar lá dentro dos Nações. Porque lá tinha porteiro, lá tinha um quartinho todo trancado. Quando eu cheguei, quando o Almir me ligou, falou que ia voltar a fazer o serviço, o que aconteceu? Eu falei, vai voltar, eu vou lá conferir as minhas peças que está lá, para mim poder começar o serviço, ver o que falta, o que não está faltando. Quando eu cheguei lá, não tinha mais nada. E quando o Wagner me impediu de pegar a peça lá, ele impediu, não sei, eu acho que ele deve ter ficado com medo, porque a peça é minha, eu comprei. Não era dele, não é do residencial, a peça é minha. Poderia ter pegado, botar tudo na caixa e levado embora. Então, arrumei confusão, peguei e saí, normal. Quando eu voltei com eles, com a Copasa, que eu voltei para pegar as conexões, ciente que as minhas conexões estavam lá, para mim fazer o trabalho, fazer o teste, não tinha mais. Estava faltando muita coisa. Faltou muita coisa. E até, inclusive, quando eu fiz o teste lá, eu saí para comprar conexão. Saí, num sábado, achei uma loja, comprei conexão para poder fazer. Quando nós chegamos em cima lá, a conexão já era totalmente. Aí não deu para fazer as conexões. Ô David, o que está faltando para terminar o teste no Vitória e depois no Esperança? Em termos de peça, o que falta? Para o teste... Para o teste, estou falando para o teste, não para a individualização de tudo. Para o teste. Para o teste, eu passei para o Almir, passei para você, Marcelo, e passei para ela. Tá. Entendeu? Eu passei já para todo mundo. É pouca coisa, não é? É isso, assim, a gente precisa começar a dividir um pouco os temas e as ações, porque senão a gente fala e depois a gente acaba não tendo um norte. A gente precisa, Nádia, terminar esse teste nos 2 residenciais. Então, a prefeitura vai fornecer essas peças para o David, ou o David, por conta da licitação que foi feita, vai fornecer e terminar o teste? Não sei, eu preciso dessa definição. Marcelo, por conta da própria licitação, a prefeitura é impedida de fazer complementação, até porque o contrato, não sei porquê, não foi da minha época, mas foi finalizado. Então, não existe a possibilidade jurídica, não estou falando nem vontade tem, mas a possibilidade jurídica da prefeitura é adquirir material em complementação do que foi contratado. Isso daí eu não tenho como justificar a compra, por menor que seja. Isso aqui, pelo material que foi me colocado aqui, eu acho que R$50 dá para comprar isso aqui. Só que a prefeitura não pode fazer isso. Eu não vou ter como justificar isso posteriormente. O interessante disso tudo, começo, desde a época da eleição, que eu participei da licitação, a gente ganhou, foi aquele alvoroço todo,
Eu sempre, desde o começo, eu tive o apoio da Prefeitura e da Copasa. Um apoio que hoje estão jogando tudo em cima de mim. Você entendeu? É simples R$50, é pouco, é R$50. Mas e o apoio, e a ajuda, e o trabalho em equipe que foi oferecido lá no começo? É isso que eu acho errado. Porque se tem um trabalho em equipe, se um vai ajudar o outro, tem que ser até o final. Um ajuda o outro, todo mundo faz o serviço, eu não estou negando em fazer o serviço. Eu não estou correndo, entendeu? Eu quero fazer o serviço, mas eu quero a ajuda que me foi oferecida. Todo mundo ofereceu. Eu não sei se era época de eleição, o que aconteceu. É igual eu falei, a empresa é nova, você entendeu? Eu entrei nisso daí, entendeu? Com um sonho de colocar uma empresa no mercado. Aí me deixaram eu sozinho. A prefeitura me deixou sozinho, a Copasa me deixou sozinho e eu estou sozinho. Entendeu? Quando eu fui conversar com ela lá, eu expliquei para ela, eu falei para ela. Entendeu? O que estava acontecendo, o que foi a situação. Entendeu? Eu estava lá, estava fazendo o meu serviço, o fiscal ia lá, tirava foto, tem um relatório. Como a prefeitura tem, eu também tenho o meu relatório. Entendeu? A prefeitura, ela me pagou num serviço que eu fiz. Ela não me pagou um serviço que eu não fiz. Entendeu? Ela foi lá, tirou foto, ela falou, olhou. Eu não sei como é que funciona dentro da prefeitura, como que é pago. Eu só sei que eles me pagaram o que eu fiz. Eu fiz o meu serviço. Eu cumpri com a minha obrigação. Estou aqui porque eu estou sendo convocado e tem coisas aqui que parece que está inacabada. Então, eu estou aqui para a gente poder resolver. Agora, não adianta juntar a prefeitura, juntar a Copasa, juntar todo mundo em cima de mim. Entendeu? Deixar eu sozinho. Se deixar eu sozinho, não vai sair nada, né? Vão ficar mais 10 anos ali brigando ali. Vai ter que fazer isso. Mas tem que fazer isso. Mas isso é obrigação sua. Vai ser dessa forma, porque não tem. A ajuda que me ofereceram até agora não me deram. E eu vou cobrar isso. Tem que, se for para mim ir no prefeito, conversar com o prefeito, expor os problemas, eu vou atrás disso. Porque eu não vou ficar sozinho nisso. Entendeu? O meu emprego está tudo registrado, não está registrado? Tudo que eu fiz não foi amarrado com arame, eu não cheguei com escadinha nas costas sozinho, entendeu? Eu cheguei com a minha equipe, eu contratei funcionários, eu paguei os funcionários, eu aluguei equipamentos para poder fazer o serviço. Eu recebi por aquilo que eu fiz. Eu não recebi nada, não paguei propina para ninguém, não fiz nada. Eu fiz o meu. Isso, recebi por ele, você entendeu? Agora pararam, acabaram, 2 anos depois estão querendo jogar a culpa tudo em cima da empresa. Não tem, não pode, não existe isso. Eu acho que a melhor maneira possível é a gente ser um amigo do outro, um ajudar o outro, que aí o serviço ele vai sair porque não tem muita coisa para fazer, é uma coisa simples, mas fica um de queixo duro para o outro. Fica um fechando para o outro. Não, eu não vou fazer. E não tem como ligar para mim 10 horas da noite, 9 horas da noite, mandar mensagem, fazer eu sair da minha casa para mim poder resolver problema. O horário comercial é das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Atendo com o maior prazer, mas 10 horas da noite, o que eu vou fazer 10 horas da noite? Como incomodar os vizinhos? Eu vou, não tem, não pode. Não é assim que funciona. O Marcelo, que vale ressaltar aqui que a Copasa ela não tem nenhum compromisso com a DMS, né? Isso aqui tem que ficar claro, que a DMS ela tem um contrato com a prefeitura para estar fazendo isso. A Copasa, ela simplesmente se dispôs a ir lá colocar uns padrões para fazer o teste para ver se vai funcionar isso lá. O David alega que alguém combinou com ele alguma coisa. Assim, eu acho que a gente, como a gente fez, essa é a 3ª reunião que a gente participa, e todas elas, o pessoal fez ata. Acho que quando o David sentaram com você para conversar, você deveria ter exigido, pessoal, colocar isso na ata, cara, para anotar, porque assim, você fica resguardado, se alguém colocou alguma coisa para você, é porque fica uma situação, qual a capacidade de culpa da Copasa? Nenhuma.
nisso aí, entendeu? Mas assim, o que depender da gente estar ali para dar apoio, a gente vai dar apoio. Mas não é na questão de materiais aqui mesmo, cai na mesma situação do Juliano, entendeu? Não tem como a gente tirar material, como você vai baixar esse material no estoque? Agora, a Copasa em si, se alguém fez esse acordo com você, mas poderia ter feito uma coisa, vou te ajudar nisso, né? Até porque não tem como. Mas foi o que foi falado a partir do momento que a gente ganhou a licitação ali. Então, mas uma coisa que a gente Entendeu? tem, uma coisa que a gente tem que colocar aqui, né, é agora para frente, a gente alinhar as coisas e resolver aquilo lá, fazer o teste, ver se vai funcionar. Não adianta a gente voltar lá no passado e querer corrigir uma coisa que, se alguém cometeu um erro lá, agora é bola para frente, vamos dar uma solução. Senhor presidente, aqui lá. eu posso... Eu só queria uma informação. Para a realização do serviço, foi elaborado um croquis, projeto do serviço? Não, Não? não, na verdade. Como é que foi contratado, então, o preço? Vai chegar assim, ó, você vai fazer tantas conexões, tantos reais cada uma, um total de tanto. Como que chegou nesse Foi assim. montante? Foi assim. Teve a visita técnica. Na visita técnica apareceu 2 empresas. Quero deixar bem claro aqui que eu conheci o Almir ali na visita técnica. Eu não conheço o Almir. Não tenho nenhuma amizade, eu conheci ele ali. Ali nós fizemos a visita técnica e ali juntou eu, terceiro encarregado, o Alencar, da Copasa, mais a outra empresa que estava. Ali nós começamos então, na cabeça, a projetar. Vamos fazer assim, assim. E assim a gente fez. E quando a gente um dando ideia para o outro, um ajudando o outro ali no primeiro dia, tanto como a Copasa, lá o Alencar, como o Almir, eu, o rapaz da outra empresa lá que estava concorrendo também, foi decidido assim. Aí, através disso, a gente orçou o material que a gente ia usar. Entendeu? A gente fez um orçamento em cima da ideia que todos estavam dando ali. Não existiu projeto, não existiu nada. A Copasa aceitou, a prefeitura aceitou e a empresa ganhadora também aceitou. Tanto se a outra empresa tivesse ganhado, ia ser a mesma coisa. E foi dessa forma que foi feito. E por que eu resolvia participar dessa licitação? Porque eu faço manutenção do prédio. Eu conheço a elétrica e conheço a hidráulica do prédio. Foi aonde o Wagner me indicou para mim poder participar de uma licitação. Eu não tinha empresa aberta. Eu não tinha o desejo de abrir uma empresa. Eu só entrei nessa daí porque eu queria colocar uma empresa. É o sonho meu, colocar uma empresa no mercado. Aí foi aonde que eu falei, se eu mexo na manutenção, eu conheço tudo. Sei aonde que passa fio que eu acho que nem o engenheiro sabe, eu sei aonde que passa. Então, David, foi por isso. mas aí, em cima dessa visita técnica, dessa conversa, não foi traçado um esboço para fazer? Nada disso? Ficou... E o contrato, então, foi feito sem um desenho, sem nada? Contratou tantos... Não, o contrato... Era interessante a gente ter esse contrato. Nós precisamos ter esse contrato para ver a descrição. E aí foi pago o contrato integralmente, do jeito que estava escrito, sem croquis, sem nada. Sem nada. Não, eu fiz é igual eu falei, eu sou meio leigo nisso daí, mas eu tenho uma pasta. E nessa pasta, o fiscal ia lá, tirava a foto do serviço feito, tanto que para mim eu recebia assim, por mês, eu não sabia como é que funcionava. Sei. O que ele me disse, ele falou assim, não, é por medição. É por medição? Então ele pegava, fazia o bloco inteiro e pagava. Aí eu fiz lá os Nações primeiro, fiz ele todo e recebi a metade. Depois eu fui para o outro, fiz ele todo e recebi a metade. Fiquei esperando a Copasa para poder fazer o serviço dela. E nisso já se passou 2 anos.
Sim, então o contrato não foi pago à sua empresa integralmente. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, contratou lá o serviço, digamos, por R$30 mil. Não se pagou todos os R$30 mil, pagou só a metade para você? Não, pagou tudo. Pagou tudo. Pagou a metade. Foi dividir. O meu que eu fiz, eu dividi em 2 vezes. Ah, tá. Entendeu? Foi pago, dividi então. as nações e dividi Certo. o Novo Horizonte. Aí pagou tudo para você. Aí pagou tudo. Então, senhor presidente, encerrou o contrato. Agora, aí no contrato, naturalmente, David, a prefeitura põe uma responsabilidade, como é uma obra civil, de um período aí, não é, secretário? A empresa é responsável por um... Senhor vereador, só adentrando no diálogo aqui, a questão é a seguinte, qualquer procedimento que a prefeitura adota para colocar em licitação tem que ter o projeto. Não existe a possibilidade da gente criar um valor e falar, não, aquele projeto vai ser tanto valor. Tem que ser planilhado, tem tudo dentro dos autos para fazer o projeto. Se ele não acompanhou ou ele não verificou o projeto, o processo é outra história. Mas temos o processo lá, aonde chegou o valor da licitação. Não tem como a gente tirar um valor de licitação porque a gente quer. Sim, e esse projeto, então, segundo ele, foi pago 100% de acordo com aquilo. Foi pago integralmente e a gente está exigindo a questão das garantias, porque ele tem um prazo de 5 anos como garantia, como seguro. Como garantia do serviço. Do serviço prestado. Aí agora, então, senhor presidente David, secretário, o que tem que fazer? É pegar o projeto, verificar se foi executado o que estava no contrato, e aí, se não executou, ainda a responsabilidade da empresa. Mas se já executou integralmente o que estava previsto, se já foi pago, o contrato já se encerrou, aí é outra história. Teria que fazer um outro contrato para adendo. Ô, Santi, ele falou, lembrei, o projeto não tem. Não existe projeto. Se fizeram um projeto agora, fizeram de ontem para hoje. Porque não existe. Tanto que a Copasa vai fazer um projeto para a gente, né? Para fazer o serviço. Aí o que acontece? O processo, a ordem de serviço, chegou no dia 15. No dia 15 de dezembro de 2015, eu peguei a ordem de serviço. Peguei a ordem de serviço e terminei no dia 30 de janeiro. Eu peguei a ordem de serviço. A única coisa, no meu contrato, tá lá 1 ano, 3 meses. Eu fiquei até apavorado no dia, porque 3 meses, se eu pego a ordem de serviço, eu tenho 3 meses para executar. Se eu não executo em 3 meses, eu ia pagar multa. Eu fiquei desesperado na época. Será que eu vou dar conta? 3 meses? Não é possível. Vou chamar muita gente. E depois desses 3 meses, eu tenho 1 ano de contrato e de contrato com a prefeitura e Não, como é que fala? Como é que se diz? Ali, deixar o serviço ali, se acontecer alguma coisa, de garantia. Entendeu? Se acontecer um cano quebrar, eu tenho que prestar assistência. 1 ano. É o que está no meu contrato, está em casa. Eu tenho esse contrato. Entendeu? Mas só que esse 1 ano de contrato, eu não sei como eu não estou negando de fazer. Eu não estou aqui brigando aqui por não fazer. Deide, eu só queria, secretário, aí... nesse inteirinho, o senhor não chegou ainda a analisar os pormenores, não, né? Ficou entre o Almir e Esla? Ou o senhor já sentou, discutiu a questão? Senhor vereador, quando teve a outra reunião, a reunião que eu participei, chegou-se a um acordo aqui de finalizar esse serviço, que, como já foi posto aqui, o contrato foi encerrado e foi pago integralmente o que a prefeitura ficou de pagar. E até então, nas conversas que eu tive com o meu diretor, Almir, ele estava entrando em contato com o senhor David, contato com o pessoal da Copasa. Segundo ele, todos os procedimentos estavam sendo feitos a contento. Não estava tendo nenhum entrave.
Então, eu fiquei até confortável, inclusive teve uma reunião posterior que eu nem participei, porque eu achava que só é para afinar alguns detalhes, mas que estava fluindo as conversas. Posteriormente, à saída do meu diretor, que eu tive a informação de que não, que existiam essas peças que estão faltando. Até então, Almir não tinha me falado isso. Depois, eu fui procurar o senhor Wagner, que é o síndico do Residencial Vitória. Ele me informou que tem algumas peças lá com ele. Eu não sabia dessa informação também. Então, eu só fui descobrir esses detalhes posterior à saída dele. Até então, para mim, estava tudo correto. Ok. Estava sendo finalizada essa situação. É porque na segunda reunião o David não estava, né? Estava só o senhor Almir. E ficou, não, nós vamos resolver aquele negócio todo, né? Pelo menos é a primeira que eu participo com o David aqui. Não, mas a última reunião que nós tivemos com a presença do David foi numa terça-feira, salvo engano, que a gente combinou de fazer a individualização do Vitória no sábado. Né? E aí, no sábado, o David apareceu, o Onofre apareceu, o Almir da habitação não apareceu. Eu mandei um WhatsApp para ele, ele falou, mas você não confirmou, eu viajei com a minha esposa. Eu falei, mas nós tivemos a reunião terça-feira e saímos da reunião terça-feira já tudo combinado, que seria sábado, não tinha confirmação. Né? A confirmação tinha sido ali, o acordo que a gente fez na terça-feira. Olha, no sábado, né? Porque quando a gente faz um acordo, terça, daqui a 2 meses, ok, né? Chega próximo, a gente confirma, não esquece e tal. Mas não, foi uma reunião na terça, dizendo, gente, no sábado nós vamos ao Residencial Vitória fazer a individualização. Ok, todo mundo confirmado. Ele não apareceu. Aí mandei um WhatsApp para ele, você não confirmou, eu viajei com a minha esposa. Senhor presidente, mas parece que está havendo informação nova aí. O contrato já havia sido cumprido. Né? Então, aí ficou só na responsabilidade do Almir os reparos, não é isso, secretário? Os reparos que, porventura, pudessem existir. Aí, agora, isso aí o David está dizendo que já recebeu tudo. É um negócio complicado agora para o secretário resolver, porque, aparentemente, o contrato foi cumprido, acabou tudo. Como é que ele vai comprar uma outra peça? Secretário, deixa eu tirar uma dúvida. Quando uma obra é licitada e a empresa que ganhou a licitação efetivamente cumpre e realiza a obra, como que a prefeitura, ao concluir o pagamento, ela não verifica naquele momento se a obra foi feita ou não foi feita? Porque o que eu não consigo entender, e aí, desculpe se eu estou sendo leigo, é que, assim, faça uma licitação. Primeiro que aí fala, não, a licitação não tinha projeto. No meu entendimento, uma licitação sem projeto é descabida. Mas, ok, foi feita a licitação. A empresa, a prefeitura abriu uma licitação e teve uma empresa que ganhou. E não tem projeto. Aí paga-se todo o valor para essa empresa. Encerra a obra. E a obra não está concluída até hoje. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu juro. Não consigo entender. Eu vou pedir licença, que isso eu não entendo. Não entendo. Para mim tinha que ser eu não entendo. concluído, Dinheiro testado público. e entregue. Exatamente. Dinheiro público, Obrigado. gente. Linha vermelha, né? Dinheiro público. Senhor vereador, Eu não entendo. a questão é a seguinte, quando eu cheguei na administração, até então, haviam me colocado que essa licitação realmente já tinha encerrado com a conclusão do serviço e o serviço tinha sido prestado a contento. Posteriormente, houveram algumas reclamações, eu me reportei ao diretor, o Almir, que já era diretor desde a época da licitação, sobre essas questões. Ele me informou que toda a tubulação se encontrava lá, faltando apenas algumas tratativas com a Copasa em virtude de alguns débitos existentes dos moradores. Inclusive, não são até os moradores que estão lá,
Parece que existiam alguns moradores, esses moradores contraíram um débito junto à Copasa, eles saíram do apartamento, entraram outros moradores e parece que está até a terceira geração de moradores lá de alguns apartamentos em débito com a Copasa. Então, a Copasa, num primeiro contato que eu tive com eles informaram que necessitariam primeiro de uma composição referente a esses débitos para posteriormente fazer a ligação do hidrômetro. Então, essa foi a primeira conversa que eu tive com a Copasa nesse sentido. Posterior a isso, eu marquei uma reunião junto com os representantes dos residenciais, acho que foi o Esperança, melhor dizendo, esteve lá na prefeitura comigo. Eu entrei em contato novamente com a Copasa para a gente ver uma possibilidade de parcelamento da dívida. A Copasa disse que existiria essa possibilidade de parcelamento da dívida e deveria ter as pessoas responsáveis e a assinatura das pessoas que estão em débito. Entrei em contato novamente com os moradores para ver essa situação. A partir de então, não tive mais resposta por parte deles, porque eles alegavam o seguinte, alguns moradores, não estou generalizando, alguns moradores alegavam que a dívida não era deles, que era dos moradores anteriores, e que eles não iriam pagar. Então, existiu essa divergência aí. Nós procuramos, eu até entrei em contato com o senhor prefeito para ver a possibilidade de uma intervenção política, para ver se a gente conseguia alguma coisa junto à direção da Copasa em Belo Horizonte, devido a ser uma questão social, para ver o que a gente poderia fazer. Nesse interregno de prazo, houve a informação de que o serviço da individualização da água não estava só pendente da questão do hidrômetro por parte da Copasa. Existiam algumas tubulações que não foram colocadas até o final. Foi quando eu entrei em contato novamente com o senhor Almir, que é o meu diretor, para verificar essa situação. Aí, a partir de então, a gente entrou em contato com o David novamente para verificar essa situação. Depois foi marcado a primeira audiência aqui com vocês, com os senhores, e a partir de então a gente tentou regularizar essa questão até com a participação da Copasa, que se prontificou a colocar os hidrômetros e depois fazer a negociação, não sei como que eles vão fazer a negociação da dívida pendente com relação a eles. Nesse momento, foi que eu descobri que existem, em que pese o contrato está encerrado, existem pendências com relação a todo o contrato. Não foi finalizado a contento. Não foi finalizado de acordo com o que estava previsto no edital de licitação. Porém, como a gente estava em conversas, em tratativas amigáveis aqui, achei por bem nós continuarmos essas conversas, até porque o senhor Almir, eu não gosto de falar da pessoa que não está aqui, mas ele que me reportava essas situações. Ele me falou que estava tendo essas reuniões com o David, com o pessoal da Copasa, que estava pronto já para fazer o teste lá de um dos blocos para verificar a chegada da água. Se chegasse, já fazia interligação dos demais, e toda a encanação o encanamento já tinha colocado lá. Posteriormente, que eu conversei com o senhor Wagner, que é o síndico do Residencial Vitória, que ele falou que tem algumas tubulações que estão faltando. Agora, a diretora Nádia, que é a nova diretora de habitação, me passou aqui uma relação, eu achei uma relação muito pouco para o problema que está acontecendo, porque são 2 luvas de 50 milímetros, um T de 50 milímetros, 2 tampões de 50 milímetros, 2 redução de 50 para 3/4, 3 joelhos de 90 graus de 50 milímetros e 3 metros de cano de 50 milímetros. É uma relação tanto quanto irrisória para que o empreendimento parasse nesse momento. Logo, a partir do momento que ela me passou essa informação, foi no dia 3 de agosto, que o senhor marcou essa reunião. Então, não deu nem para me tomar uma medida com relação à situação. Eu ainda quero, David, que a gente resolva isso de forma amigável, em que pese o contrato realmente ter finalizado, a própria prefeitura está fazendo um procedimento de tomadas de contas especial para verificar por que foi realizado o pagamento final, se não foi concluído os trabalhos. Então, eu quero resolver, porque, como eu falei, isso é um problema social, a gente precisa resolver o primeiro problema dos moradores, para depois apontar se existem ou não culpados nessa situação. Então, a primeira ideia aqui
estar presente nessa reunião, juntamente com a minha diretora aqui, é para a gente chegar a um consenso. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui desses procedimentos que a prefeitura vai tomar essa providência, até não é comigo, é o outro secretário, é o secretário de administração, André, que vai fazer esse procedimento. Eu estou aqui única e exclusivamente para resolver essa questão. Então, como o Onofre falou, existem problemas, isso aí vão ser apurados, mas eu queria que nessa reunião a gente partisse para frente. Então, vamos chegar numa resolução. Se o senhor David alega que está faltando esses materiais, senhor David, você sabe qual que é o valor desses materiais? Sei não. Não. Você não é um empresário do meio, você não tem nenhuma noção de quanto seria isso? Amigo, vou falar uma coisa para você. A gente mudou o serviço. Não, eu estou falando dessa relação de materiais. Melhor atender eles lá. Falando só a relação dos Agora, materiais. Eu tenho tanta coisa na minha cabeça, eu vou sair procurando preço de coisa. Ela pediu uma relação para mim, eu passei a relação para ela. O Marcelo pediu uma relação para mim, eu passei a relação para ele. Senhor David, eu não estou aqui para discutir, eu estou querendo saber só se o senhor tem. Se o senhor não tem essa informação, não tem problema. A gente vai apurar. Ok, obrigado. Só fazer um esclarecimento aqui, né, novamente, quando a Copasa, na realidade, aquele estrutura que o David montou lá, se não funcionasse, que a gente ia dar um apoio para ele lá para desenvolver um projeto para colocar lá a tubulação, mas aquele colocou lá, a priori está contente, não precisa nem de projeto para mexer lá. Posso falar? Está tendo goteira, viu? Não, eu vou concluir aqui. Não, estou assim. Desculpa. Eu estou falando em si, a tubulação que ele colocou lá, dá para funcionar, montar a estrutura que está lá hoje, se funcionar, né, depois do teste, vai funcionar normal. O negócio do David depois, lógico, vai ser só conexão mesmo, e para ele finalizar, se tiver a mesma coisa no Vitória lá, vai ser a mesma situação. Assim, projeto, pela lógica, teria que ter existido, né? A Copasa não desenvolve projeto, ele era só um apoio técnico, se não funcionasse o que está lá hoje, para a gente dar um norte para ele, para ver se ele conseguia desenvolver. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo na discussão de uma coisa tão simples e fácil de resolver. Eu acho que essas conexões aqui é comprar, ele monta lá e a gente faz o teste funcionar e bola para frente. E se a prefeitura tiver que fazer outra licitação para finalizar, ou, como você falou, o contrato encerrou, vai ter que ser outra licitação e não aditivo, né, para ver o que e se resolve lá. Uma coisa que eu citei aqui na última conversa, a questão do débito, é o condomínio, né, porque lá está no bloco, os blocos estão tudo vinculados ao CNPJ do condomínio, e quando a Copasa for fazer essas instalações individuais, com certeza a empresa não tem dificuldade de negociar esses débitos e parcelar e lançar para cada apartamento, para cada morador que tiver com essa dívida lá, né? Agora, é uma questão interna, é uma questão da Copasa entrar nessa discussão com os moradores lá. Só ressaltando, em relação da goteira, Wagner me ligou no domingo, falou para mim que estava vazando um cano. Peguei e falei para ele assim: Wagner, você vê para mim qual é o apartamento que eu vou entrar em contato com o morador para mim saber qual é o melhor hora e dia para mim poder ir lá, porque todos trabalham. Eu não vou ficar gastando gasolina toda hora, batendo na porta, chegar lá e não achar ninguém. E eu não tive esse retorno. Depois me ligou umas 9 horas da noite também, para falar do vazamento. Falou assim: Wagner, você pegou? Ele não pegou, então não tem como. Como que eu vou sair daqui? Vou lá para me arrumar um vazamento se a pessoa está trabalhando. Eu vou ter que ir no domingo, 7 horas da noite, no domingo, 3 horas da... Até vou, mas agendado, vou lá, tranquilo, e tiro o vazamento. Por isso que está vazando até hoje. Porque eu não sei se eu acho o inquilino lá ou não. Porque quando foi fazer o teste, nós fizemos no sábado. Por quê? Porque
porque todos estavam de folga. E durante a semana todos estão trabalhando. Só fazer uma perguntinha, por favor, só para pegar o gancho dele, só para eu entender aqui. Esse serviço de manutenção que você faz lá, ele está previsto em contrato, no contrato? Ou essa manutenção é feita por contrato direto com o pessoal do condomínio? A manutenção que você presta hoje? Não, a manutenção que eu presto hoje lá é por amizade pelos moradores. Às vezes me ligam, sabem que eu mexo com isso, e eu reformei um apartamento lá que pegou fogo. Foi eu que reformei ele todo. Então, a gente troca um chuveiro, a gente mexe na elétrica, mexe na tubulação. Então, é particular, não é condomínio, não. Ô, David, me tira uma dúvida. Eu estou vendo que a gente está tendo muito problema com poucas peças, que é apenas do teste, certo? Depois de fazer os testes, vai ter que fazer toda uma tubulação ainda em cada apartamento e nos hidrômetros. Nos hidrômetros, parece que a Copasa liga, né? Não. Do jeito que fez o teste, Tá. a gente trabalhando em conjunto, do jeito que foi feito o teste primeiro, vai ser assim em todos os outros? Essa tubulação aqui, Onofre, quem faz? População pós-padrão é a parte interna, é cliente, né? Nessa situação aí, como a gente estava junto com ele lá no local, o pessoal nosso, junto com ele, apoiou e montou isso aí. Depois que eu passo a colocar o padrão, ele vai ligar a tubulação aí no pé, depois ele vai ligar lá no apartamento, tem que ser um por um. Essa parte aqui, então, é É interna, da não é DMS. Copasa. Isso. Então, certo. E só um minutinho, só para eu tirar a dúvida. E essa outra parte aqui, que seria dentro do apartamento, também. Também. Tá. Outra dúvida, depois você termina. Alguns apartamentos que eu dei uma olhada, o forro interno na cozinha é uma placa de MDF. Outras são de gesso. Alguns são de gesso. No contrato, essa parte você também que deixa pronta após fazer uma perfuração no gesso? O contrato não tem nada. Não é, a gente trabalha... Porque no contrato diz que você tem que entregar Não, perfeitamente o apartamento. A gente trabalha com carinho. Tanto que os forros foram tirados todos com carinho, está todos guardados lá. Oriento a todos os moradores, lava, limpa e guarda, porque depois a gente coloca tudo limpinho. A gente dá essa opção para os moradores de lavar. Lava e deixa limpinho. A gente vai e coloca, sem problema algum. Não tem problema nisso. Agora, em relação da turbulação do padrão, você vê como é que a gente conversa e depois a gente fica... Quando eu orcei, quando eu comprei o material, para você entender, cada bloco lá, ele contém uma rede descendo direto. Então, eu optei por usar essa rede antiga, você entendeu? E fazer todo o serviço. Aí, solta o cano lá, não precisava, era só a Copasa vir e ligar o padrão, do jeito que está aí. Entendeu? Agora, você imagina se o Onofre falou que a Copasa, a obrigação dela é de chegar a água até o padrão. Você entendeu? Agora, você imagina se a Copasa ter que arcar com o cano de 1 polegada, saindo lá da caixa, descer externo lá para levar a água aí. Se eu já tive essa ideia e pude fazer isso para a Copasa, para aliviar a Copasa e aliviar eu também. Porque se já tem existente, a gente pode usar a que tem. Ô, David, o que Então, precisa de ficar claro que a parte interna, né, a parte interna não é da Copasa. Então, mas não é interna ou não, Afri? A Você não concorda comigo que não é interna? Então, mas a tubulação, quando vocês acordaram com a prefeitura de fazer usar aquelas caixas junto com a Copasa, né, que vai descer a tubulação ali, se a Copasa fala para vocês que tinha que botar a caixa separada lá em cima, né, aí teria que ter individualizado um por um. Só que o caminho que foi encontrado, né, para facilitar a vida do pessoal e suas lá, foi usar as caixas d'água que lá estão. Ou seja, a caixa d'água
Até no pé onde a água desce e chega no pé do padrão, é coisa da Copasa, né? Mas quando é coisa interna, onde a água passou no hidrômetro e voltou para dentro, não. Então, mas, Onofre, você não concorda comigo que vocês foram com a máquina lá, vocês iam fazer um buraco imenso no chão para passar um caninho para poder ligar ali? Não. Você não concorda comigo também que vocês iam usar um cano de 50 milímetros para sair de lá da caixa d'água externo aqui, para você poder abastecer o hidrômetro? Entrada de água, saída de água. Eu tenho entrada de água minha, saída de água é minha também? Não, é da Copasa. Então, você não entendeu? Eu falei a colocação minha aqui inicial. Na conversa suas com o pessoal, feitura antes, tá, e Copasa, um caminho foi encontrado ali, porque se fosse levar no pé da letra o que tinha que ser feito lá, vocês iam ter que fazer um projeto grande lá. O caminho mais curto seria fazer dessa forma, né? O caminho, se a Copasa fosse exigir no pé da letra lá a questão de montar a estrutura lá, vocês iam gastar uma fortuna lá. Era o caminho mais curto para dar solução lá no condomínio para resolver essa questão interna lá. É verdade, eu concordo com você, mas quando conversamos, foi dessa forma. Vamos usar o que já tem. Para que a gente vai comprar se já tem dentro da parede escondidinho, bonitinho? Vamos soltar externo. A Copasa ela tem que levar a água até o padrão. E o meu trabalho é levar a água até o apartamento. Já que, então, o conjunto era um ajudando o outro, você entendeu? É um desenvolvendo ideia ali, executando todo o trabalho. Só que não foi feito dessa forma, né? David, eu queria saber de você se você tem previsão de fazer esse teste. Acho que a população de lá está interessada em não saber como vai ser a estética, mas assim o funcionamento. Eu queria saber só a questão do teste. Se, tem previsão de fazer esse teste? O que está precisando para fazer o teste? Está precisando dessas conexão, posso me programar assim, com o maior prazer eu vou lá e faço. Não tenho... até agora eu não vi dificuldade alguma em fazer esse teste. Porque tô eu aí, direto. Que dia que o senhor pode fazer? Então, não estou vivendo só para este teste. Eu tenho outras obras, eu toco outras obras. Então, eu tenho que me programar e entro em contato o mais breve possível, o mais rápido possível. Essas pequenas peças que faltam, a sua empresa consegue assumir e não tem problema. Vou fazer o quê, né? Eu vou comprar, porque vou fazer igual eu fiz no dia que eu fui lá. Comprei. Porque se eu falar que eu não vou comprar, vai ficar isso daí mais 10 anos. Bom, então vamos colocar, porque está sendo gravado, vamos colocar algumas ações, a gente definir algumas ações. Então a empresa compra essas peças faltantes para ser realizado o teste no Esperança e no Vitória. Ok? Ok. Ok, David? Ok. Após esse teste realizado nos dois residenciais, e aí você me passa uma data, espero que essa data não seja também muito longa, se planeje, veja aí a sua disponibilidade e nos comunique, porque aí eu preciso comunicar o Onofre, preciso comunicar a diretora de habitação para irmos todos lá para concluir efetivamente o teste, olhar e participar, porque eu acho importante também todos os atores estarem ali no dia, vendo que realmente está funcionando, enfim. Após isso, Copasa, através do Onofre, se compromete a fazer o projeto que tem que existir. Projeto... Já está instalado. O molde já. que está lá hoje, Marcelo, ele funciona. O molde que o David montou lá está funcionando. Só depois do teste para a gente... Sim, eu entendo, Onofre, mas nós temos que ter aquele projeto ali olhando, funcionando no papel. É que Não, nem sim, a gente, né? assim, na lógica, esse projeto não seria nosso, né?
Não, mas Tem que vocês ter tinham... feito ele. Não, a gente faz o desenho, já até mostramos, vocês estão mostrando para o David. Existe, o desenho, existe eu já disse pra um ele. projeto, foi feito. O dia que a gente foi fazer esse Ok, esse mas teste, chegaram com um projeto. eu entendo, gente, mas eu estou dizendo que eu preciso de um projeto no papel, assinado, enfim, isso de forma... Não tem engenheiro na Copasa que faça um projeto? Sim, mas tem um detalhe nisso aí, que é uma questão interna, né? O projeto, na realidade, não é um projeto da Copasa, né, Marcelo? É de um condomínio com a parte interna, a parte hidráulica de um prédio, não é da Copasa. A única questão da gente desenvolver para ele, se não fosse funcionar lá, a gente bolar para ele um caminho para resolver lá, né? A Copasa fazer um projeto, essas coisas, porque não é parte dela, né? Ok, mas vocês conseguem, mesmo não assinando a Copasa, você Já consegue tem colocar lá tudo isso no papel? já tem um rascunho já Não, desenhado. mas eu não gostaria de ter um rascunho. Eu Não, gostaria o de projeto, ter eu usei um o termo errado. projeto no papel certinho. Já tem. Dá para ser feito. Tem. Depois Então- te mando coisa. Ok, mas então depois que a gente fizer o teste, aí a Copasa entrega esse projeto impresso para a prefeitura. E aí a prefeitura tem que tomar uma ação, e aí é essa questão de licitação, de adendo, disso, daqui. Aí eu já não sei o que vocês vão fazer, né? Aí já parte para essa parte da secretaria. Secretário Juliano, o que o senhor imagina que vai ser feito? Senhor vereador, com relação à questão do projeto, imagino eu que o David já tem esse projeto. E, mesmo assim, caso ele não tenha, a Copasa faça, a tubulação, até onde eu sei, até onde foi me informado, até pelo Almir e agora pela Nádia, Externa. a tubulação externa já foi colocada. Então, está faltando alguns detalhes para que seja concluída. Eu só precisaria de um orçamento por parte do David ou quem ele determinar lá, para saber o valor, o montante, para saber qual o posicionamento que nós vamos adotar. Como eu falei ao senhor, esse processo de licitação já foi concluído. Sim. Então, não posso fazer um aditivo nesse processo de licitação para aumentar o valor, digamos assim. Então, eu teria que verificar qual esse valor para saber qual o posicionamento que a gente vai adotar. Ok, ok. Então, ficamos decididos dessa forma. David, você tem agora duas responsabilidades imediatas. É comprar essas peças faltantes, que você sabe quais são, e nos informar a data para a gente ir lá nos residenciais para a gente acompanhar o teste. Feito o teste, Copasa então entrega para a gente o projeto. Em cima desse projetinho, você faz o que o secretário Juliano está solicitando, que é um orçamento para concluir o que já devia estar concluído, mas tudo bem, concluir o objeto da licitação, né? Que é, de fato, a individualização dos apartamentos. Mediante esse orçamento, a gente entrega para o secretário Juliano, e aí ele vai tomar as providências legais necessárias, porque aí realmente aí já entra numa seara até jurídica, né, que precisa lá ver junto com o jurídico qual forma vai ser, que vai andar essa questão, se precisa de licitação, se não precisa. Isso vai muito do valor também, né, secretário Juliano? Não sei lá, enfim. Existem vários caminhos aí que aí depois de feito tudo isso, aí a prefeitura depois nos dá um parecer sobre como que vai conduzir isso. Marcelo, só para concluir o que eu estava conversando com o David, eu enviei uma mensagem essa semana para ele que eu preciso saber se o material que está dentro do Residencial Vitória é o material para finalização do serviço pós-teste. Aquele material que foi deixado lá com o Wagner é um material que você deixou guardado para você finalizar o serviço pós-teste da Copasa? Alguns tem tipo um punhadinho de cano que tem lá, né? De 3/4, acho que tem de 1 polegada também deve ter um pouquinho. E as conexões que eu nem imagino para onde que eu vou. Então, após esse levantamento,
eu preciso fazer aquela visita com você no residencial para levantar o material que está lá dentro, tá? Como passei a mensagem para você, para a gente fazer esse levantamento. Dizer que sumiu material lá, agora não vem ao caso, tá? Porque você não deixou registrado o material que você deixou lá dentro. Então, não cabe a nós achar que, sim, sumiu algum equipamento ou que ele cortou o cano, tá? Pelo que eu vi no testes e pelo material que eu vi no residencial, creio que dê ali para um residencial. Agora, o outro, eu já não sei se vai dar esse material. Seria interessante, diretora, fazer esse acompanhamento, vocês dois juntos, e lembrando que são sempre os dois residenciais, né? E aí, depois que vocês dois fizerem esse levantamento correto, aí passa para o secretário Juliano efetivamente o valor. Ó, falta isso para concluir. Então, beleza. Então, eu só te peço que a gente tenha um contato, tá? Que você me responda, né? As mensagens quando a gente precisa ir lá, a data que você pode ir lá para a gente fazer esse levantamento. Estou à disposição, tá? Você falar, nós vamos lá. E após isso, você faz esse orçamento que o Juliano está pedindo, porque a gente já vai ter um pouco do material e creio que dê aí, pelo menos, para começar após o teste em alguns residenciais. Ótimo. David, segunda-feira você consegue me determinar uma data? Consigo. Tá. Segunda-feira. Você consegue me passar essa data? Segunda-feira. Hoje é sexta. Segunda-feira eu consigo dar uma. Tá. Pensando sempre que tem que, na realidade, ser duas datas, né? Uma data para a gente concluir o Vitória e depois uma outra data para a gente ir no Esperança. O Vitória é... O Vitória é rapidinho. Não, Vitória é coisa simples agora. É coisa assim. Mas são duas datas. A gente precisa de uma data para o Vitória. Na verdade, essas conexões, se tivesse falado para eles que estava tudo ok, já tinha até feito o teste, porque a água foi lá que foi com a maravilha. Mas vamos terminar o teste. Então, você me passa segunda-feira, você me passa essas duas datas, que aí eu comunico Prefeitura e Copasa, e Pereira também, eu vou lá, Pereira também vai lá, e aí a gente finaliza, eu acho que a primeira etapa, que seria essa questão dos testes. Deu certo, aí depois passa para o Onofre, aí depois passa aquele levantamento completo para o secretário Juliano, e aí a gente vai caminhando um passo de cada vez, mas precisa dar esse passo, né? Porque senão a gente fica parado, né? Deixar para o David aqui, Nádia, não é isso? E depender, precisar de um apoio técnico nós também. O dia que você for com ele lá, se quiser que a gente vá junto, a gente está à disposição para a gente estar juntando todo mundo, somando força para tentar acelerar isso aqui. E só para justificar, né, a ausência da gerência nossa, a Rosângela e o Eduardo, né, que é o engenheiro nosso aqui, estão reunidos o dia todo hoje aí, não teve como ela aparecer aqui. Ok? A gente está aqui à disposição. Tá? Não tem, a gente cai na mesma questão da prefeitura em termos de licitação, essas coisas, em termos de materiais, fica difícil a gente disponibilizar mais um apoio técnico, essas coisas, para ajudar. A gente tá junto com vocês nessa aí. Tranquilo, eu vou precisar mesmo. Quinto, o relógio o registro está cortado, né? Foi colocado um tampão lá, porque senão ele manda água em cima da laje, se alguma criança ligar. Aí eu pedi pro carregado da Copasa e ele... Deixou capeado lá, né? Só que o apartamento continua com água no sistema antigo. Não, ele está no sistema antigo. Isso. Eu não cheguei a fazer o trabalho lá em cima, né? O ideal seria a gente ir com vocês lá no local, até para a gente ter uma noção para quando você for fazer aquilo lá, né, a gente colocar os padrões, você vai lá e já... Depois resolve essa questão com a Copasa, negociação de dívida, para desmembrar esse trem para o nome de cada dono de apartamento, Marcelo. Ok, a gente está à disposição lá para estar apoiando, dando apoio técnico para vocês lá no local. Estou tirando uma dúvida. Após os testes, estando tudo ok, quanto tempo? Aí não depende de nós.
Depende da demanda do condomínio lá com a Copasa, essas questões internas que tem pendente com a Copasa. O pessoal, o Novo Horizonte, até que a dificuldade do pessoal lá não é tanto. Lá eles vão, Não, sentam, ok, condenam, conversam. mas não tem como colocar o hidrômetro e deixar ele... Não tem como fazer nada sem resolver essa parte da dívida. Não tem como avançar um pouquinho mais nessas instalações? Eu não isso- entendo a Copasa, muito, por isso a que eu Copasa pergunto. instalar os padrões, ela instala. Depois vai ter que desmembrar essa questão, entendeu? Cada apartamento ter um padrão para ele e ver a questão da dívida, né? Essa é uma questão que o Marcelo me falou no início da conversa aqui, vamos correr atrás do Copasa para ver o que pode fazer para parcelar aquilo aí e ajudar o pessoal lá. Tá, mas a instalação, então, não tem como fazer, É, não- finalizar enquanto tiver essa dívida. não tem como você desmembrar, até porque existe um débito lá, né? Até que se Então, resolva, após o né? teste, ainda vai ter que resolver a parte da dívida para depois vocês conseguirem colocar os hidrômetros e... É uma questão que eu acho que depende mais do pessoal lá do condomínio do que da própria Copasa, né? Cair a questão da dívida lá é uma questão interna lá, né? Que eles resolveu que lá para a Copasa instalar isso aí. Tá, a dívida estando resolvida, quanto tempo? Aí você depende de cada um for lá fazer o pedido dele lá. Mas a gente vai montar um pacote todo, já faz um cadastro do pessoal e já faz o levantamento que precisa Tem para... que ser um por um, então. É porque cada apartamento está no nome do E morador. aí, toda né? vez que uma pessoa fizer um pedido, aí o David tem que ir lá e fazer as conexões internas. Na realidade, o ideal seria por exemplo, mora 5 apartamentos, os 5 já faz, né? A gente instala o padrão, o David já vai lá e emenda. O ideal seria isso, até porque ele não vai chegar lá e fazer toda a tubulação de uma vez e depois ter que voltar lá para... O ideal seria colocando o padrão, o David já ia lá e desmembrando. E não tem como a Copasa fazer esse cadastro ali mesmo? Aí Para não precisar... depende dos moradores lá. Hoje que tem um síndico, tem uma moça querendo falar ali, Marcelo, pode falar. O Novo Horizonte que você está falando, né? Isso. E lá vocês têm, em cada bloco, vocês têm uma pessoa que cuida do bloco, né? E não tem condomínio formado, né? É só para ficar claro que a parte da Copasa está pronta lá.
A parte da Copasa, desde do sábado que o Marcelo teve com a gente lá, a estrutura nossa está montada lá. A única questão que está pendente é emendar as partes internas lá para se aplicar o teste. Só isso. A parte da Copasa está concluída desde o início. Isabel, por isso que é bom não prometer muita coisa também não, tá? Eu acho, exatamente, mas aqui, e eu acho que você já percebeu isso, nós estamos interessados em resolver o problema. Tá? Agora, não adianta chegar lá no condomínio e ficar falando para todo mundo que esse problema vai ser resolvido em tal data, em tal dia, em tal hora. Não adianta. Nós estamos aqui, você está vendo a complexidade da coisa. Você está vendo que nós já fizemos várias reuniões. Então, você como líder, não leve promessas para os moradores, né? Porque nós estamos aqui tentando resolver da melhor forma possível. Estamos nos esforçando. Tenho certeza que a gente vai chegar num denominador comum, mas não adianta chegar lá prometendo coisas que muitas vezes não depende de mim, não depende, enfim, de alguns atores. Então, é muito bom vocês virem aqui, participarem, olharem a reunião e ver que a gente está trabalhando em prol da população de lá. Mas não adianta prometer dizendo, olha, vai ser cumprido em tal data, em tal data, em tal data, porque muitas vezes demora. Tem coisas que não dependem... Exatamente. Tem coisas que não dependem só da gente. Por exemplo, depois que terminar essa questão do teste e a gente vê que realmente é possível... Eu e o Pereira, com certeza, vamos a Belo Horizonte com a Rosângela, que é da Copasa, para negociar com eles. Mas chega lá, eles não querem negociação, como fica? Né? Não depende da gente. Né? Então, tudo é uma negociação, tudo é um passo de cada vez. Né? Pode levar um recado a todos os moradores de lá, que a Câmara Municipal ela se compromete a tentar resolver. Ela não vai resolver. A promessa de vai resolver é muito difícil de falar, mas tentar resolver. Estamos aqui reunidos, tentando chegar num consenso, né? Chegar no melhor acordo possível para todos, pensando na população que mora naqueles residenciais. Agora, prometer uma coisa é muito difícil. Eu, na minha eleição, eu não prometi absolutamente nada para nenhum eleitor. E todo mundo que chega para falar comigo, eu não prometo nada. Porque a classe política já está muito desmoralizada com essa questão de promessa. Então, eu não prometo absolutamente nada. Agora, eu tento, sim, resolver os problemas. Mas não depende só de mim, depende de várias pessoas, né, de várias empresas, até da população que mora lá, em querer sanar a dívida que existe. Né? Então, com certeza, estamos lutando para que isso aconteça. Sim, mas houve problemas. Aconteceram problemas. Sim. Então, toda vez que você precisar de uma informação, você pode pedir para mim ou então para o Pereira. Tá? Exatamente. Com certeza. Com certeza. Senhora Isabel, Com certeza. a senhora está coberta de razão com relação a isso. Realmente, eu peço desculpas publicamente aqui por não ter comunicado para a senhora qualquer intervenção que a Prefeitura, porventura, pudesse ter feito lá. Conversei com a minha diretora aqui, a Nádia, ela tem o seu contato, e qualquer providência, qualquer intervenção que nós formos fazer lá, em colaboração com o David, com o pessoal da Copasa, nós vamos avisá-la com antecedência para que a senhora tome ciência e comunique todos os moradores lá. Ok. Ô, Nof, só tira mais uma dúvida minha, desculpa
tá? Mas é a oportunidade aqui que eu estou tendo. Com relação ao Esperança, na minha visita, me passaram aí que estavam divididos em blocos e que cada um estava tentando solucionar ali a dívida do bloco. Nesse caso, a Copasa não consegue colocar, então, nos blocos que já tiver feito essa negociação? Ou tem que estar quitado, zerada essa dívida? Não, Em todos os blocos. pode negociar para o bloco. Aí. Como o Novo Horizonte lá, tem bloco lá que o pessoal, se for ver, estão andando em dia com o débito deles, lá, alguns blocos. Lá. Tá. E esse material já é para o teste nos 2 blocos? Nos 2 residenciais? Vou fazer o primeiro lá nos Nações, depois eu subo, na hora que chegar no 5º andar, eu vejo o que falta lá, se vai mudar alguma coisa, porque o 5º andar é meio estranho, então eu tenho que olhar para me poder ver quais são as conexões, o que eu devo... O estranho que você fala, para ficar claro, é a questão da tubulação lá, que na hora que chega fica meio... Coisa lá é meio estranha. Era para ter feito, mas chegou lá, era uma coisa totalmente diferente do que Você esperava, né? pede no projeto da empreiteira. E quando fez o sistema hidráulico, não seguiu o projeto. Se você pegar o projeto é uma coisa, mas quando você sobe lá em cima, é totalmente diferente do que está no projeto. Por isso que foi mudado e por isso que também não foi feito. E o ideal, até porque, por causa dessa situação aí, o ideal seria você ter acesso a todos eles para fazer levantamento, né? Você quer ir um por um, porque daqui a pouco você compra um material também, você abre lá, a situação é outra, né? O ideal seria você passar em cada um e ver qual que é a entrada lá para desmembrar isso lá. É um trabalhinho meio chato e demorado para ter que fazer isso lá. Viu? Eu tenho que soltar todo o telhado, né? Perdão, uma boa parte do telhado, ter acesso ao último. Porque o último apartamento eu não faço por baixo. Ele é externo. Mas isso depois de feitos os 2 testes, né? Isso. Que aí você vai Pode fazer o levantamento. Eu vou levar as conexões e eu já estou ciente que eu vou estar Nos dois residenciais. de um bloco. Não, sim. Para fazer o teste. Eu chegar lá no Novo, vou fazer quando eu chegar no 5º, eu vou já saber qual é a conexão que eu vou usar para ele. Sim. Sim. Para esse... Não, eu estou dizendo só para os testes, né? Para os testes não vai ter tanto problema. Aí depois, quando você for fazer o orçamento, aí sim, depois desses 2 testes feitos, você já sabe mais ou menos o que realmente precisa para concluir a obra nos 2 residenciais. Se for olhar para o projeto, a gente sabe. Entendeu? É que no projeto, no projeto, quinto andar, tá uma coisa, lá era outra. Eu entendo, David, mas depois que você fizer o teste no Residencial Vitória, você vai estar lá fazendo e você vai estar sabendo o que precisa ou não precisa. E depois é só multiplicar pelo número de blocos e de apartamentos que vai ser necessário. Da mesma coisa no Esperança, né? No Esperança, você também vai fazer o teste lá fisicamente uma vez. Então, e aí depois você vai descobrir tudo. Lá nos Nações, eu já sei as conexões que eu vou usar para fechar o 5º andar. Que é o teste. É o teste. Sim. Novo Horizonte, eu não sei. Não, tudo bem, mas aí você Se eu vai... for pegar o projeto, eu sei. Não, Mas mas se aí eu você tem que ir subir lá em lá, cima, exatamente, você tem que ir lá ver... Eu vou olhar. Sim, Aí eu vou olhar, vou fazer o teste lá. sim. Feito o teste lá, Aí você eu já vou fazer sabe o tudo. que o Onofre fez. Eu vou de Falou, bloco né? em bloco, vou soltar o telhado e vou olhar Beleza, para me ver. mas isso é uma segunda fase. Isso né? é uma segunda fase. Isso, Uma depois do segunda fase. teste. Porque Depois do o importante de fazer o teste nos 2 é que depois de feito o teste, nós já vamos marcar uma ida a Belo Horizonte para a gente já começar a conversar com a Copasa, né? Porque aí, solucionando de alguma forma e dando prosseguimento nessa negociação, a gente já pode começar depois, então, e depois de feito o orçamento também, e depois que a prefeitura se posicionar no sentido de
qual rumo vai tomar, a gente pode já começar a fazer a individualização. Só para Né? finalizar o esclarecimento da Nádia aqui, Marcelo, cada bloco lá tem um padrão de água, né, que abastece os 5 apartamentos. Ou seja, tem uma matrícula para cada bloco, e cada bloco tem uma dívida. É quando desmembrar ali, fica um hidrômetro para cada apartamento, aquela dívida ela está compactada naquele bloco. É mais ou menos a situação aqui no Novo Horizonte lá. O questionamento foi porque, após os testes, o Marcelo disse que vão fazer a negociação e tudo mais. Só que já vai ter bloco no Novo Horizonte que está já ou com a dívida quase paga, né, quase toda quitada, ou já em negociação. E aí, então, posteriormente, já poderia, então, começar a colocar os hidrômetros nesses blocos que estão já aí... Por isso que eu queria... Mas Essa a era a minha questão. individualização não vai ser por bloco, né? A individualização vai Ela vai é por ter que bloco. ser por apartamento, né? Isso, ele é para o bloco. Lá hoje tem um padrão que Não, abastece... é bloco, mas individualizado para cada apartamento. Isso, vai... É porque senão a gente volta a ter um outro problema. Não, Não, é não. que eles estão pagando por bloco. Sim. Aí, se aquele bloco já quitou, então os 5 apartamentos daquele bloco... Sim, Aí cada mas não- apartamento vai ter o relógio dele separado. Não, Marcelo. eu entendo, mas a Copasa, a conta de água vai para o condomínio, né? Não, Mesmo, depois que individualizar, Já ela individualizou? vai para cada apartamento. eu sei, eu entendo. Hoje não, Mas hoje a conta vai para o bloco, os moradores de entendo. todos os Então apartamentos. hoje já está indo por bloco. Vai para o bloco. Mas cada Cada bloco recebe tem. uma conta. Mas Mas cada sempre foi bloco assim, tem um né? Sempre foi CNPJ? Cada bloco tem um CNPJ? Eu não na Como época que é legalmente feito isso? deve estar tudo no CNPJ do condomínio. Mas individualizado por cada bloco. Não é porque como condomínio é interno, né? Você pode colocar vários padrões lá dentro com o CNPJ. Ah, tá bom. É que lá no Novo Horizonte, eles mesmos se separaram, Sim, né, o que em foi, blocos. o que foi ótimo isso, né? Então, como já tem Sim, bloco que foi está ou quitando, né, já está quase quitado, Claro. ou em negociação já com a Copasa, eu acredito que após os testes, esses blocos Já pode fazer a pode começar o individualização. serviço da Tá. individualização, independente do Vitória, que está com a dívida, que está com Sim. todo o problema. Por isso que foi a minha dúvida, né, se tem como, por quê? Aí já começa pela esperança. Sim, até Hoje, mesmo. vamos dar um exemplo aqui. Se um bloco qualquer lá tem uma dívida lá de R$ 5.000, né? São para cada apartamento. Botou o padrão individualizado, um padrão para cada um, eles vão pegar essa dívida e diluir entre os apartamentos, entendeu? Ver quem deve. Aí Que é é o uma que- questão interna. Que é o que a Isabel falou Isso, aqui, que a isso. Copasa disse que vai Não, fazer. não é uma coisa complexa, entendeu? Não é uma coisa complexa de se fazer, não, Marcelo. É mais a questão interna deles lá mesmo. O Vitória tem toda lá no Nações tem toda essa questão, né, que o pessoal tem essa dívida lá, e se depois eles vão resolver entre eles lá e ver o que... A Copasa, Mas dificuldade depois- não vai ter de Sim, resolver isso, Mas não. depois vamos precisar da colaboração de todos lá, Isabel. E aí você vai ver também que vai haver dificuldade. Né? Dificuldade existe aqui dentro, mas vai existir lá também. A gente sabe.
que você fala, está incluída a taxa de água, essas coisas, não? Então, mas aí é uma questão interna, né? É uma questão interna que vocês vão ter que cobrar quem que administra o condomínio, né? Se você está pagando X para estar cobrindo uma despesa, e essa despesa ela não está sendo paga, aí vocês vão ter que cobrar quem está administrando o condomínio para resolver essa questão. Na hora de individualização, se o bloco tiver dívida, isso aí tem que ser acertado ou parcelado para se colocar a individualização dos padrões lá. Eu estou te falando, bater na tecla, se você pagou para quem está administrando o condomínio, é uma questão que vocês têm que ver. Por exemplo, você sempre pagou em dia o condomínio, ele está embutido a questão do valor da água. Aí, quem vocês pagaram, não pagaram as contas de água para a Copasa, vão ter que correr atrás dele. Ele vai ter que se virar para dar uma solução disso aí. Mas isso, ô Carlinhos, o Marcelo mesmo está colocando aqui, junto com o Pereira, para estar empenhado nisso, entendeu? Eu acho assim, a gente tá sofrendo antecipado com uma coisa que eu acho que não é difícil de se resolver, entendeu? Não, eu acho que... Prestadora de serviço, toda prestadora de serviço, ela depende da arrecadação dela para cumprir os trabalhos dela. O David tem a empresa dele, não tem como o David fazer um serviço de graça para mim, gastar combustível dele, comprar peça e vai lá e fazer uma reforma na minha casa para mim de graça. Assim, a Copasa, lá, como é um condomínio social, ela tem a Copasa tem os benefícios sociais dela, né? Até tá saindo umas mudanças aí agora, questão de tarifa social, que o ganho vai ser uma coisa assim, mas bem para o pessoal que está incluído dentro da tarifa social. Isso dentro em breve deve estar saindo aí para o conhecimento do pessoal. E a Copasa, em nenhum momento, ela não tem intenção de cortar só a água, né? Até porque... Então, mas mas assim, você tem que analisar que você está tendo água normal lá hoje, não está? A Copasa não vai enquanto não se resolver essa questão de individualização, você pode ter certeza, está o processo rodando lá, a Copasa até não tem intuito de fazer isso, de cortar água, é resolver isso lá e pronto.
Mas até lá isso vai ser tudo discutido, Carlinhos. Não, isso aí vai ser discutido, senhor. Eu gostaria de propor uma ideia aqui, se me permite entrar nesse bate-papo aí, até mesmo como policial. Eu acredito que vocês, como moradores, já deveriam estar se organizando e cobrando isso aí deles lá. Eu acho que o camarada está numa situação muito cômoda. Então, vocês, como moradores, se pagam isso, se tem o comprovante disso aí, é exigir dele já começar a mexer com isso. Então, cobrar dele desde já, porque quando chega lá na frente, que a gente for discutir em Belo Horizonte, essa questão do parcelamento, a gente já tem aí, o processo de vocês já está adiantado, tá certo? E, com certeza, ameniza um pouco a situação de vocês. Oi? Não, Pereira, só para... Não, agora só um pouquinho. Eu só não entendi, protege em quê? Que sentido? Protege em que sentido? Aí que está o negócio, né? Se eles estão pagando, o dinheiro tem que estar em algum lugar, né? É justamente o que eu estou falando. O negócio não é bem por aí, não. Então, eu acho que quem protege hoje, né? Eu já vou em termos da lei. A lei protege. E protege, sim, pode ter certeza. Tá? Porque eu falar que tem medo de ser humano, para mim não funciona, não. Até porque quem está recebendo esse dinheiro tem que fazer a prestação de contas. Ô, Nofre, lá também é dividido, cada bloco tem o seu relógio? Lá no Vitória? Que eu vi os relógios para o lado de fora. Cada bloco tem um padrão. Porque o senhor falou que no bloco dele, a maioria paga em dia o condomínio. E cada relógio, então, vem a sua conta. Ela é separada por relógio. Cada bloco recebe uma conta, que são 5 apartamentos. Então, pelo menos o bloco dele já não deveria estar... Se você seguir a lógica que todo mundo do bloco dele está pagando em dia, quem administra o condomínio tem que ter pagado as contas da Copasa. Porque aí a Copasa conseguiria fazer a individualização desse bloco. É uma questão, assim, na hora que for individualizar, nós pagamos as contas, nós demos dinheiro para você pagar a conta. Você pagou? E nós queremos separar aqui. Aí é uma questão interna, se fosse com o condomínio, para resolver isso. Gente, só me permite mais uma colocação, já está chegando, né, no finalzinho. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, eu não sei se é motivo para um requerimento, se nós possamos sair daqui já com o Juliano podendo verificar isso para nós. Eu acharia interessante vir para essa comissão, para nós darmos uma olhada em toda essa parte dessa documentação que foi feito o contrato, né, com a empresa do David. Eu acho interessante a gente dar uma revisão, vocês também darem uma olhada. Eu acho interessante nós darmos uma olhada. A comissão faz um requerimento à prefeitura solicitando a documentação, só para a gente avaliar também, né? Importante. Mais algum esclarecimento? Estando constando aqui na audiência, eu já me disponibilizo a trazer a cópia do processo, sem problema nenhum. Ótimo, tá joia. Muito obrigado. Bom, mais algum comentário, alguma observação? Então, ficamos definidos dessa forma? Bom, então agradeço a presença de todos, a presença da diretora de habitação, um prazer tê-la aqui, e a casa sempre está aberta, e a gente gosta de chamar mesmo para ter esse bate-papo e a coisa fluir, e a gente precisa realmente dar mais alguns passos para tentar resolver da melhor forma possível essa questão da individualização da água nos 2 residenciais, porque a gente sabe que é um problema grave e um problema que afeta muito a vida daqueles moradores. Tá? Então, nada mais havendo a tratar, a gente encerra a reunião de comissão de hoje, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.